Boa noite, igreja. Tudo bem? Bom, glória a Deus. Que final de semana maravilhoso, hein? Todo mundo orando, todo mundo no seu turno de oração, igual Zacarias. Alguém viu o anjo aí? Não? Ninguém viu um anjo? Poxa. Vamos ver em breve, em nome de Jesus. Vamos continuar orando. O anjo do Senhor tem prazer em recolher nossas orações. Amém, queridos? Ontem nós tivemos um momento extraordinário aqui na igreja. Oração, reflexão e colheita. E nós tivemos 2 momentos proféticos de tudo que nós vivemos ontem. Na hora em que oramos pela família, os céus se moveu. E na hora em que nós oramos por finanças e riquezas, os céus se moveu sobre nós. Amém, queridos? Um tempo novo na sua família, um tempo especial, um tempo em que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos e filhas, e netos e netas. E a sua vida financeira mudou para melhor. Você vai ver isso nos resultados do seu trabalho, do trabalho do seu suor, do trabalho das suas mãos e nos seus negócios, na sua empresa e no seu emprego, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Queridos, essa palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje, meu Deus, eu vou falar de um homem. Imagina que você ora. Quem já teve a oração respondida por Deus? Levanta a mão, diga amém. Todos nós, amém? Quem já teve todas as orações respondidas? Imagina um homem que teve todas as suas orações respondidas. Nós temos que aprender com esse homem. O homem chegava, orava, e Deus levantava o profeta e falava: fala para ele que eu ouvi a oração dele. E eu vou fazer conforme ele pediu. Uau! Uma pessoa que ora e Deus responde. Esse homem tem segredo na oração. Esse homem descobriu uma chave. Jesus disse que os mistérios do reino dos céus são guardados para nós. E esse homem descobriu a chave que acessa esse mistério da oração. E eu li sobre ele durante a semana hoje. A história dele acontece em 2 Reis, 2 Crônicas e no livro de Isaías. A história da vida desse homem. E tudo que eu li, eu fui vendo, meu Deus, o Senhor respondia a esse homem, a oração dele. Antes de tudo, oração. Queridos, esse homem viveu isso. Esse homem viveu isso. Também aprendeu com quem? Deixa eu te falar. O pai dele foi um dos piores reis da nação. Ele era um rei. O pai dele foi um dos piores reis da nação. Então ele não teve quem o instruísse. Claro, alguém o instruiu, um profeta, um sacerdote, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele começou a reinar com 25 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor e começou a sua trajetória de vida. Então, eu quero falar para você apresentar você e vamos descobrir qual a chave da vida desse homem que fazia com que Deus respondesse todas as suas orações. O que ele orou, Deus respondeu. O que ele pediu, Deus atendeu. Do jeito que ele pediu. Uau! E foi além. Foi muito mais além. Deu muito mais do que ele pediu, porque Deus é assim. Uma das chaves que eu descobri lendo 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, que esse homem praticou isso aqui. Tudo dele era oração.
tudo dele era oração. Parecia um exagero. Aconteceu isso, ele corria para o templo, dobrava o joelho e orava. Aconteceu aquele outro, corria para o templo, dobrava o joelho e orava. Quando o negócio não dava certo, ele ia lá no profeta Isaías. Isaías, vem cá, me ajuda aqui, vamos orar junto. E orava, ele e o profeta Isaías. Até que Deus usava Isaías, falava, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, meu filho. Uau! Então esse homem praticava, ele vivia. Diga, antes de tudo, oração. Então vamos lá. O nome desse homem, o rei Ezequias. O rei Ezequias. Quem era o pai de Ezequias? O pai de Ezequias se chamava Acás. Então, só para você ter uma ideia, 2 Crônicas 28, eu só vou ler a herança que o pai de Ezequias deixou para ele. Versículo 24. Acás pegou os utensílios do templo do Senhor e os retirou de lá. A minha tradução diz, os despedaçou, jogou fora. Trancou as portas do templo do Senhor. Aqui ninguém adora. Ele fez do templo que Salomão construiu um depósito de bagulho. E o altar de sacrifício, depósito de bagulho. Coloca a caixa de som lá, coloca escudo velho lá, coloca charrete do palácio lá, coloca a escrivania da primeira dama lá. O templo se tornou um depósito de lixo. Trancou as portas do templo do Senhor, ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. 25. Em todas as cidades de Judá construiu santuários locais para queimar sacrifícios a outros deuses, provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Era um homem tão ruim, era um homem tão idólatra, foi um rei tão endemoniado, que quando ele morreu, morreu. E vamos enterrar o homem aonde? No cemitério dos reis? Não dá, né? Não dá para colocar um troço desse junto com o corpo de Davi, junto com o corpo de Uzias, não. Colocaram ele num cemitério à parte, de tão ruim que foi. E aí no capítulo 29, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Aí dá a sua identidade. Se você quer ler essa história, vai do capítulo 29, até o capítulo 32. Depois você lê. Mas o texto que eu quero ler está 2 Reis, capítulo 18. Que também é a mesma história, de um outro ponto de vista, de 2 Crônicas. 2 Reis, capítulo 18. Ezequias herdou aquele reino destruído, ele herdou a nação destruída, ele herdou o templo fechado, todos os sacerdotes e levitas foram despedidos pelo pai dele, e a casa do Senhor estava em petição de miséria. A primeira coisa que Ezequias fez quando ele assumiu o reino, o trono, ele mandou limpar o templo, purificar o templo. Ele mandou mensageiros por toda a nação. Quem é sacerdote, quem é levita? Eu quero conversar com vocês. A partir de hoje, vocês são empregados do reino. Vocês vão trabalhar no templo. Vocês vão voltar a exercer a função de vocês. E a cidade inteira foi varrida por um avivamento. A nação inteira voltou a adorar no templo. A nação inteira voltou a celebrar. A nação inteira voltou para os braços do Senhor. Por causa de quê? Por causa da atitude de Ezequias. Então, no capítulo 18, diz que Ezequias, versículo 3, fez o que era reto aos olhos do Senhor.
os fundamentos da vida de Ezequias, ele temia a Deus. Ele tinha na vida dele um temor de Deus. Ele não aprendeu isso com o pai dele. Ele aprendeu com alguém, de repente com a mãe, porque a Bíblia está mencionando o nome da mãe. Mas ele temia a Deus. Eu te falo em nome de Jesus, um fundamento para o seu sucesso: tema a Deus. Honre a Deus acima de tudo. Sirva a Deus acima de tudo. Olha para Davi, olha para Ezequias e imite esses homens. Seja temente a Deus. Versículo 5. Ezequias confiava no Senhor. Confia em Deus, como esse homem confiava. Ele confiava mesmo, ele não era de boca para fora não. Leia a história desse homem e você vai ver o que é isso. O cara tinha uma fé do tamanho da fé de Abraão. Ele era demais. Ele confiava no Senhor. Nunca houve ninguém como Ezequias entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Por quê? Porque a fé dele era gigantesca. A confiança que ele tinha no Senhor era gigantesca. O versículo 6, aliás, não, confia no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: tema o Senhor e confia no Senhor, igual Ezequias. Amém, gente? Versículo 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Apegue-se a Deus, meu irmão. Quanto tempo você orou hoje? 1 hora, meia hora? De madrugada? Não foi bom não? Foi maravilhoso. Você conseguiu derramar suas lágrimas diante de Deus? Melhor ainda. Continue nessa prática. Ore essa madrugada, ore depois, e continue orando. Apegue-se ao Senhor. Ele tinha um amor especial, ele tinha uma paixão especial por Jesus, por Deus, por Yahvé, por Javé, por Jeová. Ele o amava, ele se apegou, ele nunca deixou de seguir. Ezequias nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Ezequias era obediente. Esses são os fundamentos da vida de Ezequias. Aí o resultado, versículo 7. O Senhor estava com Ezequias. Se Ezequias está com o Senhor está com Ezequias. Por isso Ezequias tinha sucesso em tudo que fazia. Ele tinha sucesso. Ele prosperava. As coisas davam certo. E o rei da Assíria estava tentando invadir Jerusalém. Ele se rebelou contra o rei da Assíria. Não. A partir de hoje, nós não vamos mais ser subservientes a vocês. A partir de hoje, nós vamos ser um reino independente. E aí, queridos, o que nós vemos? Segundo Reis 19, 1. Senaqueribe, rei da Assíria, mandou uma comitiva até Jerusalém, cercou Jerusalém com um exército gigantesco, e mandou uma comitiva até Ezequias. Ezequias mandou a sua comitiva, e eles fizeram uma série de ameaças, uma série de blasfêmias contra Deus. Ao ouvir o relato, olha o homem que Deus ouve a oração. Se você quer ser um homem ou uma mulher que Deus ouve a oração, olha isso. A cidade cercada, toda cercada, por 185 mil soldados, armados até os dentes. E vem a comitiva, faz uma série de ameaças. Você está confiando em quem? Você está confiando no Egito? Destruir o Egito. Você está confiando no seu Deus? Quem é o seu Deus? Nunca ouvi falar, não conheço.
E Senaqueribe, que era o rei da Assíria, teceu uma série de blasfêmias. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se com pano de saco, entrou em desespero e sentou a cabeça na parede. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É isso que está escrito ali? Não! Vestiu-se de pano de saco e correu para o templo do Senhor. É ali que ele resolve os seus problemas. Querido, é na presença de Deus que nós resolvemos os nossos graves e terríveis problemas e dilemas. Olha o que esse homem fez. Ele corre para o templo e ele começa a orar, e ele começa a clamar. Ele manda chamar os seus ministros, os seus secretários, ele manda chamar o rei, o profeta Isaías. Vem nos ajudar em oração, vem Isaías nos socorrer. O negócio não está bonito não. Versículo 14. Depois que Ezequias, ele recebe duas cartas, umas cartas, Senaqueribe ameaçando, mais ainda, pressionando mais ainda. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro, a leu. Então o que ele fez? Subiu no templo, pegou as cartas, estendeu diante do Senhor e começou a orar. Está aqui, Deus, a blasfêmia. Está aqui as ameaças. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos socorre. Nós precisamos de resposta. Chamou os ministros, os secretários de novo, orando. Chama o profeta Isaías. Vamos orar juntos. Versículo 26. Versículo 20, desculpa. Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias. Queridos, grife isso aí na sua Bíblia. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a sua oração. Vamos aplaudir o Senhor. Você vai ouvir isso direto na vida de Ezequias. Eu ouvi a sua oração. Eu escutei a sua oração, Ezequias. Você falou ontem lá no templo, quando você foi ameaçado, e agora na carta, fica tranquilo sobre Senaqueribe, o rei da Síria. Aquele? Calma. Eu ouvi a sua oração. Deixa que eu cuido de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei que estava no Oriente, dominando todas as nações. Ele destruiu o Egito, ele destruiu a Etiópia, ele destruiu todos os reinos ao redor, ele destruiu todos os habitantes. E Deus disse para Ezequias, sobre o grande Senaqueribe: fica tranquilo, eu ouvi sua oração, vou meter o anzol no nariz dele assim. Primeiro, ele não vai entrar na cidade de Jerusalém. Segundo, ele não vai jogar uma flecha. Terceiro, eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou arrastar ele de volta para a Síria. E lá na Síria, ele vai morrer. Eu ouvi a sua oração. Eu escutei a sua oração. Queridos, a melhor coisa é quando você ora e Deus responde. E aqui nós estamos diante de um homem que antes de tudo, ele fazia oração. Só para te mostrar, 2 Crônicas capítulo 30, versículo 20, coloca aí. Quando ele tirou os utensílios do templo, quando tirou aquelas bagulhos do templo, quando ele reformou o templo, ele fez um grande avivamento na nação, celebraram a Páscoa, a nação inteira viveu um avivamento, um fervor. Ele orou pelo povo, o Senhor ouviu a oração de Ezequias, e curou a alma do povo, e perdoou o povo. Eu aceito o meu povo, por causa da sua oração, Ezequias. Leia a história desse homem, ele vivia orando,
Ele orava e Deus respondia a ele. Ele clamava e Deus respondia a ele. Seguindo a sequência, depois que ele aboliu a idolatria que o pai dele institucionou, depois que ele instituiu, depois que ele abriu o templo, depois que toda a nação se converteu, aí que Senaqueribe foi levantado pelo inferno para confrontar o rei Ezequias. Só que o inferno não sabia que Ezequias era um homem de oração. Antes de tudo na vida de Ezequias, vinha a oração. Por causa desse avivamento, Senaqueribe invade a terra, invade a nação, e Deus diz: olha só, eu vou resolver o problema. E ele está vivendo debaixo de uma pressão, de uma opressão muito grande. Vamos ler Isaías 37, versículo 14 e 15. Só para... Aqui já é a versão da história do ponto de vista do profeta Isaías. Ezequias recebeu a mão do mensageiro, leu, subiu ao templo do Senhor, estendeu-se diante do Senhor, 15. E Ezequias orou ao Senhor. Versículo 21 agora. Então Isaías enviou uma mensagem, assim diz o Senhor: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Ele orava. Na hora que ele se via em aperto, ele não ficava com raiva da igreja, nem do pastor dele, que era Isaías. Ele orava. Ele corria para a igreja. Ele corria para o templo. Para Ezequias tudo se resumia numa coisa: oração. Quando tudo ia mal, Ezequias orava. Quando ele não sabia o que fazer, ele orava. Quando ele estava acuado, sufocado, pressionado, ele orava. Sem chance de socorro, ele orava. Sem solução, ele orava. Depois que Deus ouviu a oração dele, naquela mesma noite, o anjo do Senhor deu uma passeada em volta de Jerusalém e matou 185 mil soldados assírios. Na manhã, deixa eu ler para vocês, versículo 33, é ensinamento, amém, igreja? É ensinamento, versículo 33, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. 34, pelo caminho por onde veio voltará e não invadirá essa cidade, declara o Senhor. 35 e 36, eu defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Senaqueribe vazou. Na hora que ele viu o quê? O que tem nessa cidade? Quem é o Deus de Israel? E ele foge. Para onde que ele foge? Para a Síria. Entra no palácio. Vai para o templo do Deus dele. Se dobra o joelho diante do Deus dele, para adorar o Deus dele. Aí vem duas pessoas e o esfaqueiam pelas costas e o matam naquele mesmo dia. Detalhe, os dois eram filhos dele. Versículo 37 e 38, não precisa passar, depois você lê a história. Os próprios filhos de Senaqueribe o matam. Mas aí, agora eu vou começar a pregar, amém? O texto da pregação é aqui no capítulo 20. Uns dizem que foi antes desse evento. Uns dizem que Ezequias fica doente.
Miséria pouca é bobagem, né? 185 mil soldados em volta querendo matar, destruir, arruinar, o barulho de escudo, aquela selvageria, a aflição, e ele orando, ele orando, ele orando, ele buscando Isaías, e aí ele fica doente, Ezequias fica doente. Nós não sabemos se essa doença é antes da invasão assíria ou se é depois. Mas de qualquer forma, é aqui que nós vamos extrair as bases para uma oração bem-sucedida. Versículo 1, por esse tempo, segundo Reis 20, 1. Por esse tempo, pode colocar, Ezequias ficou doente e quase morreu. Você tem a NVT aí? Coloca a NVT. Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Aí o profeta Isaías foi visitá-lo. Olha que chique. Isaías, hein? Uau! Isaías foi visitá-lo. E na hora em que Isaías foi visitá-lo, o profeta Isaías, olha que palavra motivadora. Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Ai, era o estômago, está horrível, uma coisa horrível. Meu Deus, me ajuda, rei. Me ajuda, Isaías. Fica tranquilo, você vai morrer. Não tem remédio, não tem solução, não tem cura. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Você não vai se recuperar, tu vai morrer. Vai morrer com essa doença. Gente, você já pensou, ouviu a notícia dessa? Você já pensou em escutar uma notícia dessa? E da boca de um profeta da envergadura de Isaías? Que coisa! Que coisa! O chão deve ter desaparecido. É nessa hora que a gente começa a refletir o que eu deixei de fazer, por que eu não fiz o que eu deixei de fazer. É nessa hora que aquela pessoa que viveu a vida toda não ligou para a esposa, não ligou para o filho, não ligou para ninguém. Aí começa a ver valor no filho, na esposa, na família. Queridos, a vida vai bem, mas todos nós vamos nos encontrar nesta hora. E o que nós vamos fazer? E você vai ver o que esse homem faz, a envergadura desse homem. Olha o que ele diz, põe a sua casa em ordem. Quando ele ouviu isso, próximo versículo. O que ele vai fazer? Ele virou a cara para a parede. Deitado na cama, ele virou a cara para a parede. E chorou. Chorou. Mas antes de chorar, o que ele fez? Ele orou. Ah, não. Morrer? Ele começou a reinar com 25, morreu com 54, foi acrescentado 15. Se 25 menos 54 menos 15, faz a conta aí. Hã? Era a idade dele. Aí ele virou a cara para a parede e orou. E eu disse para você o quê? Todas as orações deles foram respondidas. Continua. Ó Senhor, ele já entregou uma chave para nós. A segunda chave, ó Senhor, lembra-te de como eu sempre te servi, com fidelidade e devoção. Lembra de como eu sempre fiz o que é certo. Eu sempre fui fiel. Meu pai não foi, muitos reis não foram, mas eu fiz o que é certo. E depois ele chorou. Ele não falou mais nada. E chorou. Vai morrer. Isaías falou que vai morrer. E fez essa oração simples. E chorou. Versículo 4. Antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, Deus falou com Isaías. Isaías, próximo versículo.
Volte para Ezequias, o líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado, eu ouvi a sua oração. Eu vi as tuas lágrimas. Vamos aplaudir o Senhor, querido. O que é isso? Vale a pena orar, querido. Igreja Casa, ora, Igreja Casa, vale a pena orar. Deus muda a sua vida, Deus muda a sentença, Deus muda destino. Eu ouvi a sua oração. Não é só isso não, meu filho, eu ouvi tuas lágrimas. E não é só isso não, eu vou curar você. Eu vou te curar. E outra coisa, você gosta muito de ir para o meu templo, daqui a 3 dias você vai sair dessa cama e vai para lá. E foi isso que ele fez. Sim, ele não podia nem andar, queridos, ele estava morto. Ele estava praticamente morto. Os teólogos dizem que era uma úlcera em estado avançadíssimo, pode ser até um tipo de câncer, não sei se existia essa doença naquela época, mas era uma úlcera. Você vai sair dessa cama daqui a 3 dias, você vai para o templo, você vai me adorar lá no templo. Próximo versículo. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Você vai viver mais 15 anos, eu vou livrar você. Aí dá para entender que o rei da Assíria não tinha sido morto ainda. Livrarei você e essa cidade do rei da Assíria, defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu povo. Amém? Pronto. Como ter resposta de oração como esse homem tinha? Qual o segredo? Quando ele vivia um grande avivamento, ele orou e Deus sarou a alma do povo. Quando ele vivia um grande aperto político, profissional, de ordem coletiva, ele orou e Deus respondeu a oração dele. Quando ele tinha um problema gravíssimo pessoal, uma doença mortal, nada, nem ninguém curaria sua doença. Ele orou e Deus ouviu a oração dele. Como, gente? Então, um modelo de oração que Deus ouve. Primeira chave. Ele orou com o rosto virado para a parede. O que significa orar com o rosto virado para a parede? Significa estar a sós com Deus. Significa que tem hora na vida que é só você e Deus. Veja, ele não falou: Isaías, fica aqui, vamos orar comigo. Igual ele pediu a companhia de Isaías 2 vezes na oração. Isaías falou: assim diz o Senhor, você vai morrer, põe em ordem a tua casa, virou as costas e saiu. Ele ficou sozinho. Orar com o rosto virado para a parede é se concentrar na oração. É você e Deus. Tem uma encruzilhada da vida que é você e Deus. Uma situação horrível com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, é você e Deus. Eu me lembro em 1988, quando a Darça nasceu, Leia teve pré-eclâmpsia, e o médico chegou para mim e falou: ela está entrando no centro cirúrgico, você escolhe a mãe ou a filha. Eu falei: eu quero a mãe. Se for para escolher, eu prefiro ficar com a mãe. E eu saí dali, entrei no banheiro da maternidade e coloquei a cara no chão, no banheiro da maternidade. E fiquei orando e chorando e falando e gritando e gemendo. Meu Deus, que situação. 22, 21 anos de idade, e eu chorei, eu falei. Meia hora depois, 40 minutos depois, eu levantei. Estavam as duas vivas. Tem momento que é só você e Deus. Tem momento que não adianta papai e mamãe. Que não adianta pastor, pastora. Que não adianta, é só você e Deus. Cara virada para a parede. Aonde você estiver, como você estiver, ore. Porque ora que Deus vai te ouvir. Segundo chave que esse homem nos dá.
A oração regada com lágrimas chama a atenção de Deus. Grava isso. Se você é um homem de coração duro, começa a pedir a Deus para quebrantar seu coração. Se você é um homem, não é um homem de coração quebrantado, eu sou durão, dificilmente choro, segura a lágrima, muda isso. Deus me dá um coração quebrantado. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero chorar diante do Senhor. Esse homem chorava. E ele chorava. E Deus disse: ouvi a tua oração, mas também tem outro detalhe. Eu vi as tuas lágrimas. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vê as suas lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Meu Deus. A Bíblia Viva. Peraí. Pronto, tá bom. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e no teu livro, registraste cada uma delas. Isso é uma chave, gente. A sua lágrima é anotada. A sua lágrima que você faz em oração, ela cai no chão e se perde? Não, ela é recolhida num jarro e é levada diante de Deus. Nós mostramos isso ontem. A sua oração é recolhida num jarro, numa taça de ouro, e é levada diante de Deus. Vemos isso em Apocalipse 5. E lá ela se transforma em incenso na sala do trono. As nossas lágrimas são recolhidas. Jesus orou, quando ele orou no Getsêmani, ele orou com lágrimas. Tem hora que nós temos que verter lágrimas para chamar a atenção do Senhor. Ana orou pedindo filhos com lágrimas. Peça a Deus um coração quebrantado. Esse homem chorou, claro, desespero, pavor, medo da morte. Mas ele derramou as suas lágrimas diante de Deus. E olha o que ele falou: lembra, Senhor, que eu te servi desde cedo, eu fui fiel, eu te servi com devoção. Lembra-te de como eu sempre fui fiel e eu fiz o que era certo. O que é isso? Isso é justiça própria, pastor. Nós não podemos dizer isso para Deus. Ei, Deus é fiel, Deus é correto, Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. O ladrão da cruz morreu e foi para o céu porque se arrependeu. Deus não faz acepção de pessoas, mas você serve a Deus desde a sua mocidade, é fiel, é justo, ama a Deus, ora a Deus, busca a Deus, serve a Deus. Chega um momento da vida que você pode dizer: sim, Senhor, eu fui fiel. Não me deixa morrer tão cedo. Senhor, eu fui fiel, me livra dessa tempestade. Eu sempre te servi com amor e dedicação. Isso não é jogar na cara de Deus. Ezequias está nos dando uma chave. Isso gera crédito que vai acompanhar você até o fim da sua vida. Ezequias nunca se desviou, sempre se posicionou. Ezequias não se contaminou com pecado, ele dependeu de Deus a vida toda, sempre corria para o templo para orar. Vocês acham que Deus vai olhar para Ezequias, oração, lágrima, templo, buscando, servindo, e aquele outro que não está nem aí para Deus, é igual? Vocês estão achando que é igual? Mas Deus não é justo? Deus não faz acepção de pessoa, não faz de pessoa, mas Deus faz acepção de atitudes. Eu sirvo a Deus desde os 8 anos de idade, já tem 51 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu quero servi-lo por mais 51, fiel, na presença dEle, igual Ezequias. Sua fidelidade, inteireza de coração, temor de Deus, amor ao Senhor, amor pela igreja, zelo pelas coisas de Deus, a sua retidão gera crédito
que vai te acompanhar para o resto da sua vida, a ponto de Deus dizer: essa é minha filha, eu tenho prazer nele, essa é minha filha, eu tenho alegria nela, esse é meu filho, como ele me dá alegria. Deus pode dizer isso de você? É isso que ele quer fazer, é isso que ele poderia dizer de Ezequias. Então comece a plantar hoje, queridos, sementes de fidelidade. Sirva a Deus com interesse de coração, com fidelidade. Corre para a igreja, primeira oportunidade, terça-feira, corre para a igreja, vem orar, vem buscar. Próxima maratona de oração, quero 2 horários, eu vou orar, eu vou estar junto, eu vou buscar, eu vou clamar, eu quero ser fiel. Isso vai gerando crédito. Isso vai gerando crédito. E a sua vida vai sendo uma bênção diante de Deus. Ezequias era um conhecedor da palavra de Deus. Coloca aí, Provérbios. (25:1). Olha isso. Esses são mais provérbios de Salomão reunidos pelos conselheiros de Ezequias. O livro de Provérbios, muita coisa nele foi Ezequias que organizou, tá? Pegou os provérbios de Salomão, juntou tudo, vamos organizar. Ele conhecia. Então, veja bem, Provérbios 10:27. Coloca aí. O temor do Senhor prolonga a vida. Diga, prolonga a vida. Ele sabia disso. Senhor, eu te temi. E o temor do Senhor prolonga a vida. Salomão disse isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Provérbios 9, 10 e 11. O temor do Senhor, princípio de sabedoria. 11. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Eu não me desviei dos teus caminhos. Eu fui certinho, eu andei nos teus passos. Porque ele estava dizendo: lembra, Senhor, de cumprir a tua palavra. Provérbios 3, 1 e 2. Estou falando só o livro que ele organizou. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos no seu coração, versículo 2, e se assim fizer, você viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Ezequias estava dizendo: lembra de cumprir tua palavra, lembra de que quem te teme vive longos anos na terra, lembre que quem guarda os teus mandamentos viverá longos anos cheios de paz. Eu estou com 39 anos, não, eu não quero morrer, e chorava, e de repente, se Senaqueribe não tinha morrido ainda, eu tenho uma batalha para vencer, e chorava, e Deus falou: fica tranquilo, eu ouvi sua oração, vou acrescentar mais 15 anos na sua vida, e ele veio a morrer com 54 anos. Queridos, para você entender, o livro A Recompensa da Honra, a pastora Leia deu esse livro no discipulado, num tempo aí. E nesse livro tem uma história, a história de uma pessoa que estava num leito de hospital, não sei se era numa UTI, ele estava para morrer. Desenganado pelos médicos, remédio não fazia mais efeito, doença mortal igual a Ezequias. E essa pessoa era um crente, estava desesperado por medo, pavor, novo, não era um senhor de 80 anos, não, novinho, 30 e tantos anos, antes dos 50. E ele cada dia mais fraco, mais debilitado. E ele orava, me cura, e nada de cura. E de repente ele viu um anjo, um ser espiritual entrando no quarto. E o anjo disse: eu vim te levar para a eternidade. Ele se recolheu na cama e ele só falou assim: Senhor, eu honrei meu pai e minha mãe a vida toda.
E a tua palavra diz que quem honra pai e mãe vive até a velhice. Me cura. E honra a tua palavra comigo. Na hora que ele abriu os olhos, o anjo sumiu. 2 dias depois, recebeu alta. Foi curado. Deus honra a palavra dele. Ele se apegou. Eu honrei meu pai e minha mãe a vida toda, Senhor. Eu honrei. E quem honra pai e mãe vai viver longos anos na terra. É isso que Ezequias fez. Deus teve prazer em responder a oração. E depois, eu já falei, a primeira chave: estar a sós com Deus, com o rosto virado para a parede, regar a sua oração com lágrimas, viver uma vida de fidelidade, conhecer a palavra de Deus e orar baseado na palavra de Deus. E por fim, ele chorou muitíssimo. Ele berrou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é uma chave para ser usada junto com a oração, porque chorar lava a alma, quebranta o coração. Jesus chorou, ele chorou tanto a ponto das lágrimas dele se transformar em lágrimas de sangue. A oração pode mudar o destino, a oração pode mudar o futuro, a oração pode curar qualquer doença, a oração pode restaurar qualquer circunstância, qualquer casamento, qualquer situação, a oração pode devolver aquilo que foi perdido, a oração vence um exército de 185 mil soldados. Uma pessoa que ora enfrenta os problemas com a cabeça erguida e não derrotado. Uma pessoa que ora aprende que a oração tem que vir antes de tudo. Então a oração é o centro da vida dessa pessoa, e não uma circunstância e nem um evento. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aqui está um homem de oração. Que nós sejamos como esse homem de Deus. Tudo se resumia em oração. Por isso nós vamos continuar orando, buscando a Deus, crendo em Deus, como Ezequias fez. Assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus vai ouvir a sua oração. Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ouve a nossa oração. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. Aquele homem orava e o Senhor respondia. Aquele homem te serviu ao longo da sua vida toda, até o fim dos seus dias. O Senhor mudou a circunstância, mudou um decreto de morte. O Senhor mudou um decreto de morte. Uma doença mortal que remédio não curava, médico não curava, nada resolvia. O Senhor curou uma doença incurável, por causa da oração. O Senhor mudou o destino da cidade de Jerusalém, que seria destruída por Senaqueribe e seu exército de 185 mil soldados. O Senhor mudou o destino de uma cidade por causa da oração. Eu fico imaginando, se orarmos, o que o Senhor fará. Paulo e Silas oraram, e o chão tremeu aonde eles estavam. A igreja orava, e veio línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e o Pentecostes aconteceu. Ah, Senhor,
Aviva-nos o coração. Incendeia o nosso coração, que gere crédito. Em algum momento na nossa vida, esse crédito será revertido em nosso favor. Gera em nós um coração temente. Gera em nós um coração humilde. Gera em nós um grande avivamento, para que possamos orar. Antes de tudo, orar. Em qualquer circunstância, nós vamos orar. É essa a nossa oração. Estende a sua mão. Eu quero declarar que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê resposta na sua oração. E mude o curso da sua vida em seu favor. E te livre dos inimigos. E te livre do mal. E te guarde a todo instante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Dê um abraço e pelo menos 3 pessoas. Profetiza uma semana de vitória sobre a vida do seu irmão. E diga: Deus vai ouvir a sua oração.